Começou a gravação. Sim. Doutor Tacla, então estou aqui na presença também do Dr. Walter, que é o órgão do Ministério Público Federal, Procurador da República, hoje, então, dia 27 de março, né? E vamos ouvir, o senhor havia feito um pedido nos autos para que fosse ouvido, né? E eu tenho uma interpretação elástica, uma interpretação ampla sobre, né, o direito do acusado ser ouvido, e entendi que esse momento pode se dar, que não necessariamente nós temos que fazer o interrogatório, ou um dos interrogatórios, ao final, né, do procedimento. Isso é uma homenagem que se faz à mais ampla defesa. Então, se o doutor gostaria de ser ouvido hoje, vamos ouvir o senhor hoje e, eventualmente, novamente, depois, ao final de uma futura e eventual instrução processual. Então, o senhor sabe melhor do que eu que a Constituição Federal lhe assegura o direito de permanência em silêncio. E que o senhor, né, vai dar a sua versão dos fatos e depois, ao final da sua versão dos fatos, eu vou abrir a palavra para o doutor Walter para fazer alguma eventual repergunta, né, alguma pergunta, e eu, eventualmente, também com alguma pergunta. Mas, assim, então, assim, o senhor, pela Constituição, evidentemente, que tem a garantia de não se autoincriminar, e é por isso que eu já abro os trabalhos lhe perguntando se aquilo que o senhor tem para nos contar na tarde de hoje, se isso pode lhe trazer algum problema em termos de responsabilidade penal e em que medida. Doutor, na minha interpretação, salvo engano, a audiência admonitória, eu havia entendido que se referia à questão, sem prejuízo do que Vossa Excelência está expondo. Eu havia entendido que era para expor os pontos específicos da questão da revogação da prisão, ao que o senhor determinou, e que eu, inclusive, de andamento no cumprimento. Exato. E além eu gostaria, inclusive, de atualizar isso, a Vossa Excelência, ao próprio Ministério Público, e algumas questões processuais, inclusive, preliminarmente, Excelência, na última sexta-feira, dia 24 de março, eu vi aqui acompanhando os processos, ainda não foi anexado o novo ofício do Supremo Tribunal, já está sendo anexado hoje, viu, doutor? Também, em que suspendeu os efeitos aí da correção parcial e do recurso em sentido estrito interposto pelo Dr. Walter. Não chegou ao meu conhecimento agora, faz questão de 10 minutos. Eu estava no meu gabinete. Imaginei, porque eu vi aqui. Então, com relação a isso, porque, com todo respeito ao Dr. Walter, eu havia visto a correção parcial, doutor. Estamos lhe ouvindo, doutor. Ao meu ver, é uma tentativa de levar o processo ao tribunal para burlar um bypass na decisão do Supremo, com todo respeito, doutor Walter. E há uma turma, que é a 8ª turma do tribunal, onde tem 2 desembargadores impedidos, tá certo? Impedidos para julgar o meu caso. Eu creio que o doutor Walter tem conhecimento das exceções de impedimento, onde foram julgados 2 habeas corpus, em que, inclusive, em violação direta, franca ao regimento interno do tribunal, as exceções de impedimento tramitaram sem a prévia vista ao Ministério Público. Então, é muito grave, porque essa ação penal aqui ela foi distribuída em dependência a um inquérito que o irmão do doutor Loraci, desembargador, o delegado Luciano Flores, atuou. Tem aqui diversos depoimentos relacionados à ação penal que foram tomados pelo delegado, que é cujo irmão está querendo julgar os processos, inclusive a correção que o doutor Walter elevou aí ao tribunal. Então, eram algumas questões com relação a manter a autoridade da decisão do Supremo e não tumultuar, doutor Walter, com todo respeito, porque, por exemplo, o Ministério Público havia pedido a repatriação dos fundos. Eu concordei antes mesmo de qualquer benefício em termos de revogação de decisão sobre prisão. E o doutor Walter foi contrário à repatriação do dinheiro. Não é? Contrário não só ao meu pedido do réu, mas pedido do próprio Ministério Público. Então, assim, doutor, com todo respeito, não me leve a mal, essa ação aqui ela tem 7 anos, agora o senhor está querendo colocar e habilitar a Petrobras, que não tinha nenhuma urgência, não tinha nenhuma pressa, agora o senhor está favorável, depois do senhor querer me processar na Espanha. Doutor Tacla, eu só queria... Eu só vou dar um mudo aqui para o senhor me eliminar. Eu só estou, assim, a pedido, só para esclarecer, eu estou aqui a pedido da Polícia Federal, doutor Walter, eu estou também admitindo na sala virtual, se o senhor não se importa, a delegada Paula Fontanelli, e que está muito bem-vinda, a doutora Paula. Em última análise, também, né, trabalha aqui no sistema judicial, né, e que pediu para acompanhar os trabalhos, enfim, e eu estou admitindo, acho que não há prejuízo nem a defesa, principalmente a defesa, nem a acusação. E em relação, viu, doutor Tacla, em relação ao doutor Walter, o doutor Walter tem muitos anos de experiência também pretérita como advogado. Eu tenho perfeita consciência de que ele entende a sua posição, não estou falando por ele nem nada, mas apenas assim,
tem sido aqui, né, Eu só estou expondo isso, que eu, antes mesmo de ter uma decisão favorável, eu já havia... A doutora Paula não está ouvindo. Só um minutinho, doutor Tacla, para a doutora Paula também. Mas é a sua oportunidade de dar o seu ponto de vista, doutor Tacla. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado, como ele disse, né, eu revoguei a prisão preventiva decretada com base na minha convicção pessoal. Eu tenho plena e total certeza que foi a melhor decisão. Eu acho que não estão presentes os requisitos de qualquer tipo de segregação do senhor, né, pelo tempo transcorrido, por tudo que já ocorreu e pela decisão do Supremo também. Está em última análise, né, deliberando, como fez agora na última sexta-feira também sobre esse processo. Será que a doutora Paula está ouvindo? A doutora Paula ainda não está ouvindo, né? Ou está ouvindo? Não está ouvindo, doutora Paula? Não está ouvindo. Só um minutinho, peço a paciência dos senhores, caráter excepcional. Só para a doutora, acho que ela está, inclusive, tentando falar pelo telefone ali. Não se ouve, né? O Taclo, o senhor estava me falando, acho que numa petição o senhor mencionou que tem família aqui no Brasil, enquanto a gente não consegue ir ali com a doutora Paula, só para ficar o registro, o senhor tem familiares onde? Sim, minha família é originariamente aí de Curitiba mesmo, inclusive. Ah, tá. Eu coloquei... Mas a São Paulo, não também, filhos que o senhor São mencionou Paulo. na petição. São Paulo. São Paulo. Ah, certo. Eu, inclusive, Excelência, enquanto resolve o problema técnico, eu distribuí uma ação, uma petição agora, hoje, um pouco ainda agora, um pouco tempo antes de iniciar a audiência, que ela tem um caráter importante e que oportunamente gostaria que Vossa Excelência apreciasse. Claro. E ela é vinculada, inclusive, a essas questões. Eu não vou adiantar aqui o assunto, mas por uma questão processual. Pode falar, doutor Tacla. O número dela é o 5016 322 07 2023. Do que trata, doutor Tacla? Trata de uma questão da Convenção de Mérida, artigo 37.3, e um acordo do Ministério Público com os Ministérios Públicos de outros países. Tá certo. Vamos apreciar, então, ainda hoje. Doutora Paula, está ouvindo, doutora Paula? Agora sim, Excelência. Obrigado, doutora. Seja bem-vinda. Eu já informei também o doutor Walter, que é o procurador da República para esse caso e outros, né? Então já está a par. E o doutor Tacla Duran, que também é advogado e está atuando em nome próprio também, já concorde. Então, assim, eu devolvo a palavra ao doutor Tacla, então, que está sendo ouvido. Então, assim, voltando ao ponto, por se tratar, no meu entender, como foi despachado, de uma audiência de monitória, eu vou tratar de questões processuais, deixando esclarecimento dos fatos na oportunidade processual devida. Não obstante, sejam questões processuais importantes nesse momento, que, até pelas novas petições, vai chegar ao conhecimento do Ministério Público. Então, eu só estava reforçando, com relação à situação da decisão de suspensão da ação penal pelo Supremo, suspendeu os 2 recursos do Ministério Público da semana passada, e agora o Ministério Público, então, hoje entendeu que a Petrobras deve participar da habilitar, etc. Eu não tenho nada contra a Petrobras entrar, até já havia manifestado no outro processo. Claro. Porém, aquele pedido que foi feito anterior à suspensão dos processos. Não é o caso deste pedido de hoje. Essa ação já está suspensa, até Vossa Excelência, por isso que eu acho que não é o caso, porque a ação até então vai ficar paralisada. E se voltar, e caso volte, não há prejuízo nenhum dela vir a ser habilitada, nem vou me opor. Vamos analisar, doutor Tacla. Vamos analisar o pedido da Petrobras. A questão da repatriação, Excelência, eu já havia me comprometido antes mesmo da decisão favorável, então não poderia deixar, me manifestei reiterando, e Vossa Excelência deferiu. Não tenho nenhum problema em relação a isso. A única coisa que eu estava colocando, que o Ministério Público, o doutor Walter, foi contra a repatriação em um certo momento, quando eu havia solicitado. E assim, antes, o Ministério Público havia pedido para repatriar. Eu concordo, aí por causa do momento processual, por ser uma situação que poderia me beneficiar na eventual revogação que posteriormente ocorreu, o doutor Walter foi contrário. Então, assim, eu realmente, doutor Walter, e aí, com todo respeito, existe aqui implicações, que inclusive eu vou entrar um pouco já adiante, com relação a Deltan Dallagnol e outros procuradores, que inclusive eu coloquei a petição, e que insistem em manter contatos extra o conduto legal, fora do DRCI,
para continuar me perseguindo aqui na Espanha e em outros países. Mas só para fazer um pequeno registro, viu, doutor Tacla, o senhor está se referindo ao ex-procurador, então, porque não é mais colega do doutor Walter, é político agora, Sim, sim. é federal. Sim. O senhor falou que era colega, agora não. Não, ele é do Ministério Público Federal. Exatamente, o DD. O DD. Ele, enfim, se comunicava, tem provas nos autos, tá certo? Tem uma questão aí de delator ameaçando, que eu encaminhei ao senhor, a Vossa Excelência hoje, daí a urgência, tá certo? Eles foram, inclusive nessas trocas de mensagem aí fora do conduto legal, eles foram comunicados pelo DOJ que eu estava sendo ameaçado nos Estados Unidos por um delator. Agora, precisa saber se o delator era a mão deles ou não, porque nada foi feito. E as provas das mensagens estão aí, na própria petição. Então, o senhor colocou numa petição que o senhor, desculpe a intervenção até, mas uma das petições menciona que o senhor é testemunha protegida, ou estou enganado? É isso, exatamente. Eu colaboro, eu fui testemunha em todos os países que o Ministério Público assinou o compromisso sobre a causa Lava Jato, Odebrecht e outras empresas. Prestei como testemunha Panamá, Argentina, Peru, Suíça, Andorra, vários países. É a primeira vez que o senhor é ouvido em juízo no Brasil, então? Primeira vez. É a primeira vez. Eu estou em causa própria nesse processo há 1 ano e 2, 3 meses. Certo. E os subterfúgios processuais utilizados até agora para que eu não fosse ouvido são diversos, não vou realmente estar nos autos. Como a questão da repatriação, doutor Walter. O senhor me desculpe com todo respeito, porque o processo penal aqui ele tem 2 objetivos. Seria a repatriação e a persecução penal. O senhor foi contra, o doutor foi contra a repatriação e o doutor quer me processar na Espanha, ao mesmo tempo que tenta me citar. Então, assim, realmente eu não sei o que o Ministério Público quer, além de me perseguir, que é o que foi acontecendo aqui por anos. Se é o caso de tocar ação penal, nós vamos defender, vamos fazer. O que estava acontecendo não era um processo normal. Era um bullying processual, onde me fizeram ser processados pelo mesmo fato em 5 países, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extorquido. Tá? E só para saber um pouquinho, doutor, eu vou passar. Eu fui entre as minhas atividades como advogado, eu fui vice-presidente. Doutor Tacla, assim, essa questão aí da vingança, o senhor está se referindo aos ex-procuradores ou aos procuradores? Sim. Não. Foi toda alterada, né? Depois recentemente, salvo engano, vi nos jornais. A força-tarefa. Sim, doutor Walter, se puder só complementar. Pode falar, doutor. Vamos tratar aqui, principalmente, de questões técnicas. Eu entendo e compreendo tudo que o senhor está falando. Falar de ex-colegas, colegas que falaram anteriormente, não, para mim é nada, porque eu tenho a minha independência, institucional, meu entendimento, minha convicção. Eu mal os conheço. Né? Deltan Dallagnol, as únicas vezes que eu conversei com ele foi por causa de condições particulares, pessoais, dos nossos familiares, nada mais. Né? Então, assim, eu quero deixar claro que se o senhor se sentir perseguido, e eu não sei porquê, o senhor tem as suas convicções, o direito de se sentir assim, eu não tenho motivo nenhum, né, a dar ao senhor de se sentir perseguido. Estou aqui para ouvir, eu vou respondê-lo a tudo que o senhor me disse de novo. Okay? Não, doutor, não é a questão. Só não tratar de forma técnica, não questões políticas ou de pessoas que já passaram. Porque o doutor já estava falando até que foi advogado há muitos anos também, né? É que o microfone está para esse lado, doutor Walter. Desculpa. Não, eu estou ouvindo bem. Mas obrigado pelo acréscimo, viu, doutor Walter? O acréscimo até acabou sendo meu, mas é que eu acompanho também o caso nos últimos anos pelos jornais e eu vi que o doutor Aras operou alterações como GAEC, Força-Tarefa, enfim, tudo isso ocorreu depois dos diálogos, né? Então, assim, esse processo da Espanha, se não me engano, tem uma decisão minha determinando solicitando a devolução do processo para o Brasil, viu, doutor Tacla? Não sei se foi intimado. Eu lhe devolvo a palavra. O doutor Walter, mais algum acréscimo? Tá, doutor Walter, a questão é exatamente técnica. É a origem do processo. É o inquérito que essa ação penal foi distribuída e que agora o doutor Loraci, o doutor Manucelli, o doutor Nivaldo dizem que o doutor Luciano não atuou, mas os depoimentos que ele tomou estão aqui. Você tem cópia dos depoimentos? Estão nos autos, excelência. Estão nos autos. Então, a causa do impedimento. Exato, mas para não dar o impedimento, alegaram que ele não atuou, só que as peças que ele produziu, os depoimentos que ele produziu, estão nos autos. Então, quando eu for, doutor Walter, por gentileza, não é nada pessoal, apesar de você confirmar que é amigo do Deltan, mas não é nada pessoal. É técnico, está na origem do processo. Esse processo é uma vergonha para a justiça brasileira.
Bem reconheceu Deltan Dallagnol num dos pareceres que, pela primeira vez, a Interpol se negou a cumprir uma decisão, um alerta, pela parcialidade do senador agora. E tudo isso porque eu não cedi à extorsão. E o senhor me desculpe, isso é técnico. Isso está na origem, no vício desse processo. Tá certo? Eu vou colocar um áudio aqui antes para o senhor escutar, mas antes, só vou explicar o áudio. Eu fui, dentro das minhas atividades, eu fui vice-presidente jurídico do Sindicato de Hotéis de São Paulo. Tá certo? E o seu Zucoloto e o seu Fábio Aguaio, que é cabo eleitoral do Sérgio Moro, foram lá vender o escritório de advocacia do Moro. O senhor vai ouvir a voz do advogado. Todo mundo sabe, no mundo jurídico, inclusive quando eu contratava escritórios para o Odebrecht, que eu trabalhei lá, que isso é uma prática comercial ali praticada, doutor. E porque eu não aceitei ser extorquido e falar o português claro, que ele gosta de linguajar de cadeia, ser arregado, é que eu fui perseguido até hoje. Eu vou colocar o áudio. A voz é do doutor Sérgio Martins, advogado do Sindicato de Hotéis. E depois eu vou mandar a foto aqui pelo Zoom deles lá na porta do sindicato, no dia que eles visitaram. Agora, diretor sindical lá na área, né? Uhum. E ele apresentou um escritório que era do Moro. Do Moro, entendeu? Sim. Então, eu fico só observando, né? Porque... Doutor, a foto dessa conversa foi aqui. Foi nesse dia aqui. Eu vou passar aqui. Vocês podem encaminhar à Polícia Federal, se é o caso. A doutora Paula já está presente representando a polícia, porque a polícia tem essa iniciativa, né? Sempre que uma notícia de uma atividade supostamente ou alegadamente criminosa, eles têm essa prerrogativa, né? Então, eu já não só de investigação, mas um poder-dever. Então, assim, o senhor quer colocar uma foto, é isso? Eu já encaminhei para todos aqui no chat. Como é que faz para abrir essa foto? Pois é. E o senhor falou que esse Fábio Aguaio, o que ele é? Um cabo eleitoral? Fábio Aguaio é conhecido aí em Curitiba como cabo eleitoral do Sérgio Moro. E o outro, o Zucoloto, o que é do Sérgio Moro? É sócio, né? Porque ele é casado com comunhão de bens. Sim. O Zucoloto ou o senador? O senador. É que essas questões de prerrogativa de foro aí já começa a fugir um pouquinho da minha alçada. Sim. Só para o doutor poder, a foto doutor Walter poder falar. Mas bota para o doutor Walter. Então, essa é uma foto que nós estamos vendo. O que é? Onde que é isso aqui? É um sindicato? O que é? Isso é em frente ao Sindicato de Hotéis. Em São Paulo? Em São Paulo, onde ele propôs a conversa que o doutor ouviu de um advogado do sindicato, doutor Sérgio Martins. Tá. O que eu estou querendo demonstrar... Sediado em São Paulo. Sediado em São Paulo. O que eu estou querendo demonstrar a Vossa Excelência é que essa situação é uma prática comercial, corriqueira, imposta, que provavelmente até pouco tempo, se não agora. Então, eu não cedi, até porque eu nunca admiti criminalizar a advocacia ou a minha profissão. Eu não entreguei cliente meu intimidado, ameaçado para ser preso. Não entreguei cliente e não iria entregar. E esse é o problema aqui da origem. Porque se o doutor Luciano não atuou no inquérito, por que a minha ação penal está distribuída nesse inquérito? Sabe? Então, são decisões que passam a ser conflitantes, porque eu acho que as pessoas aí que passaram pelo processo, as autoridades, pensavam que eu estava apostando na estratégia da prescrição, que eu não queria me defender. Não, nunca foi isso, jamais, doutorado. Eu só estava esperando ter um juízo transparente. Não, isso o senhor pode ter certeza. Eu sou totalmente imparcial. Para mim não tem partido, para mim não tem time de futebol, não tem nada, amizade e inimizade. Aqui a lei vai ser igual para todos e tenho certeza que é o mesmo norte do Ministério Público nessa formação atual e também da Polícia Federal, que já iniciou com o pé direito aí com um excepcional superintendente e um diretor-geral da mais alta qualidade, que o Brasil tem que se orgulhar desse pessoal. Eu só confirmado, eu já dei andamento nas próprias determinações com relação à repatriação. Com relação ao comparecimento, eu fiz os pedidos, Vossa Excelência deferiu, encaminhou à Espanha, eu fiz um outro hoje para tentar agilizar, inclusive eu vi que o DRCI juntou o e-mail hoje pedindo a tradução das decisões, e se Vossa Excelência autorizar, se for o caso, eu tenho as traduções já prontas, eu poderia anexar para facilitar o trabalho. Eu só preciso... bom, eu não sei o senhor faz a juntada e eu analiso. Tá bem. Eu verifico... Elas estão apostilhadas já, estão juntadas e apostilhadas. Claro, se fosse para o catalão, Barcelona, alguma coisa, aí seria mais complicado. Mas considerando que é do castelhano
É, Castelhano, evidentemente que até eu tenho proficiência em castelhano, eu posso verificar se está batendo, se os dados estão batendo, sem Eu problema em admitir a prova ou não, mas vou ouvir também o Ministério Público Federal, que é a praxe. é por questão Uma de referência celeridade, necessária. para celeridade e economia processual Se o senhor puder juntar, eu agradeço. Nos poupa recursos públicos aqui no Claro, Brasil, claro. porque contratar Claro. alguém. E aí, então, com relação ao comparecimento, depois no caso, é que para eu poder pedir autorização para sair, eu preciso entrar. E o Ministério Público até hoje não Exato. queria deixar entrar. Então, é o que eu estou tentando, por isso que essas medidas da própria tradução, Claro. agilizar, até porque eu vou informar a autoridade aqui. Né? Assim, Não, o senhor está convidado a comparecer aqui na vara sempre quando retornar ao Brasil. e era isso, doutor. O senhor é advogado em causa própria, o senhor tem direito. Não, e tem uma série de mídias aí acauteladas fisicamente, Vamos independente. analisar no futuro. O processo está suspenso, mas ainda aguardando a decisão. A Vamos manifestação. primeiro, doutor Tacla, dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal, ministro Lewandowski, da última sexta à tardinha, que é essa questão do recurso sentido estrito e correção parcial do Ministério Público Federal, e depois nós vamos, as medidas de cunho excepcional urgentes, nós adotamos, tais como a questão da revogação da prisão preventiva. Então, a audiência de hoje está atrelada, de alguma forma, a essa revogação da preventiva, como o senhor sabe. Eu tenho que ressaltar, pelo contexto que eu estou apreendendo a partir da sua fala, e nós temos aí duas autoridades federais importantes, um deputado federal, que é o deputado Dallagnol, e outro senador, que é o senador Sérgio Moro, que estão sendo mencionados na sua fala. Então, assim, por isso que como já nós estamos entrando em uma conversa ligada à extorsão, advogados e outras questões, aí que eu lhe pergunto, o senhor está em alguma negociação com polícia, Ministério Público ou com alguém sobre colaboração premiada? Excelência, não estou. E, bom, eu anexei a gravação aí. E só um parênteses, salvo o melhor juízo, o fato aqui em questão se relaciona com o seu Carlos Zuccolotto e o Fábio Aguaio. Porque não tem foro privilegiado. Exato. Até porque, Excelência, se o que eles vendem é verdade, eu não paguei para ver. Porém, que é a questão Eles vendiam. Que é o escritório do Sérgio Moro. Porém, Vossa Excelência pode verificar pelo próprio andamento do processo, dos autos, a posição do Ministério Público, e não só em um processo, mas principalmente nos vinculados, que não é uma situação normal. Então, a decisão de prisão, ela é derrubada pela Interpol. A doutora Gabriela Hard, um mês depois que o doutor Sérgio Moro sai da magistratura, ela tenta dar um bypass na decisão, abre um processo de prisão preventiva, eles abrem um processo de prisão preventiva, fica clandestino aí em Curitiba por 4 anos, em sigilo nível 4, tá certo? Aí ninguém tem acesso praticamente. Eu só descubro, fortuitamente, quando eu entro nos autos em causa própria e pergunto ao doutor Bonar aonde está a decisão da Interpol comunicando que eu sou testemunha protegida com imunidade penal no 37 de Mérida. E aí, depois de várias petições insistindo, ele vem e explica que está num outro processo. Eu falei, mas por que está em outro processo se a prisão está aqui? E aí ele pega, antes mesmo do Ministério Público se manifestar, ele, depois de 4 anos, declina a competência para São Paulo, porque era um processo vinculado a um processo que já havia ido a São Paulo. Sim. Então, assim, são diversas situações, e as próprias conversas com autoridades estrangeiras, parte delas eu encaminhei a Vossa Excelência hoje, que demonstram a atuação parcial contra mim e que eu interpreto, e aí eu reservo de não explicar ainda nesse momento, claro, da razão que eu sofri por conta de negar e aceitar esse tipo de situação que eu demonstrei agora, que não acontece só comigo. Mas esse Fábio Aguaio, ele trabalha com o quê? Que eu não entendi. Desculpa. Ele é cabo eleitoral do Moro, é público isso. Mas ele tem um trabalho. Foi candidato a vereador aí por Curitiba e apoiado com apoio, manifesto apoio do doutor Sérgio Moro. Claro. Mas enfim, ele trabalha aí com esse advogado, enfim. Doutor Tacla, o seu processo hoje, por força dessa decisão do ministro Lewandowski, ele está na alçada hoje do Supremo Tribunal Federal. Isso é inegável, né? Porque o ministro jurisdicionou sobre 2 ações penais. Então, assim, nós estamos ouvindo só sobre as questões relacionadas mesmo ao relaxamento da sua prisão preventiva, que foi decretada e que eu relaxei, porque realmente considerei ilegal na data de hoje. Né? Não fiz uma reflexão sobre o passado, porque não tem nem elementos e nem... Não era o caso mesmo, doutor.
Isso. Mas, assim, o senhor como está primeiro, o processo é da alçada do Supremo e de ninguém mais. Então, o ministro Lewandowski é reconhecidamente como um dos melhores, se não talvez o melhor ministro do Supremo Tribunal hoje. Por lástima, está se aposentando compulsoriamente aos 75 anos, vai deixar um grande vazio, a exemplo do que deixou o ministro Celso de Mello quando teve que se aposentar. Uma lástima isso para todos nós, brasileiros. Mas, assim, no tocante àquilo que o senhor estava me narrando, envolvendo pessoas com prerrogativa de foro, no caso, o senador Moro e o deputado Dallagnol, o senhor mencionou a questão de extorsão e também Zucoloto, eu prefiro, até para evitar um impedimento meu em ação futura, prefiro que o senhor seja ouvido pela doutora Paula, que é a delegada da Polícia Federal, e é a pessoa que hoje, digamos assim, teria a jurisdição administrativa adequada para todo e qualquer ato nessa esfera, até porque tanto o Ministério Público Federal quanto estadual também, quanto a Polícia Federal, tem a prerrogativa, segundo o Supremo, de elaborar, conduzir e concretizar eventuais colaborações premiadas. Então, assim, eu prefiro encerrar a audiência já agora. Vou abrir ainda para perguntas do Dr. Walter sobre a prisão. Pode falar, doutor Tac. Só uma parte, eu encaminhei, e o senhor pode encaminhar a Polícia Federal, eu encaminhei, além das fotos, em seguida, agora eu encaminhei o áudio que vocês puderam A ouvir. doutora Paula, com certeza, ela vai ter acesso a isso, até porque a função da polícia é exatamente essa, captar, estar sempre receptivo e aberto à notícia crime, e, a partir disso, deflagrar ou não investigações a partir dos elementos que são fornecidos. Então, isso está na esfera de alguma discricionariedade da polícia, né? E eles é que vão deliberar sobre isso. Com relação ao comparecimento, tanto na polícia, onde quer que seja necessário, inclusive hoje eu renovei um pedido a Vossa Excelência, nesse sentido, para poder facilitar aqui com relação às autoridades espanholas. Não, o senhor será muito bem-vindo aqui, e como advogado em causa própria, será muito bem entendido. Porque, de fato, ficaram muito contaminados pelas mensagens, não do Dr. Walter, mas dos quem nos antecedeu, extra-conduto oficial. Isso eu demonstrei aí a situação um pouquinho melhor, mais detalhado para Vossa Excelência. E Dr. Walter, não é nada pessoal, por favor. Não, doutor Os processos passam na nossa experiência. É assim como o senhor, doutor Tacla, também foi advogado, ele sabe que não é fácil ser advogado, não só no Brasil como fora, né? Tem que, às vezes, ter uma dose de paciência muito grande, né? Não é fácil. Por melhor e mais nobre que seja a causa, às vezes tem que contar com isso, uma grande dose de paciência pessoal. Dr. Walter, mais alguma coisa, doutor Tacla, eu posso passar ao doutor Walter, que vai sobre essas questões da prisão provisória. Doutor Walter, está com a palavra, doutor Walter. Obrigado, Excelência. Doutor Tacla, boa tarde novamente. Obrigado pela cordialidade, Excelência. É o mínimo. Bom, doutor Tacla, primeiramente, eu gostaria de colocar aqui essa questão de que haveria um complô com o senhor, uma perseguição, ou algo desse tipo. Eu, como disse, pouco conheço os colegas que formaram a Força Tarefa Lava Jato. Os que conheço profissionalmente. O senhor falou em determinado momento que eu era amigo do Deltan Dallagnol. Eu nunca fui pessoalmente com o Deltan Dallagnol. Eu falava com ele por telefone. Como disse, nunca sobre questões profissionais ou Lava Jato. Falava com ele sobre questões familiares, peculiaridades que nós temos em comum com nossos filhos. Claro. Então, não conheço, não sou amigo dele. Conheço colega, respeito ele, respeito o trabalho que foi feito pela Força Tarefa. Um trabalho hercúleo, bem feito, e temos a sua posição também. Mas, Excelência, essa questão que o doutor passa atrás, do Zucoloto, do advogado... Isso pode da minha alçada. Isso pode da nossa alçada. Eu vou até pedir ao final... Isso que eu não vou nem querer ouvir, não vou avançar, porque senão aí aquele mesmo impedimento que o doutor Tacla falou em relação lá a questão oitava turma, questões, acaba, né, eu também sofrendo os meus impedimentos no futuro. Exatamente. Isso pode da nossa alçada. Pode. Eu só queria repetir que eu não acredito em perseguição. Claro. Não, eu, com certeza absoluta, não participo dessa cadeia, se é que ela existiu, como o doutor Tacla disse. Eu tenho minhas convicções também, claro. e tento fazer as minhas ideias, os meus pensamentos prevalecer da forma como eu correto, por exemplo, o recurso. Aí eu trago aqui a questão, que o doutor falou, que o Ministério Público age de forma tumultuária. Não. Absolutamente não. Claro. O que aconteceu foi, houve uma decisão do Supremo suspendendo o processo. As duas ações penais, quando o doutor veio aqui, na 13ª vara. Nós tomamos ciência dessa decisão. O doutor Tacla peticionou, Vossa Excelência deixou bem claro, o processo estava suspenso, as medidas urgentes poderiam ser tomadas. Como de fato foram, e eu acho que o senhor estava... A questão da preventiva, especialmente, que acho que numa das petições o doutor Tacla mencionava a questão da família, e aí eu fiz uma avaliação também jurídica e também humanitária, e disse, olha, prisão, né, naqueles casos realmente que precisa, não vi nesse caso dele. Então, o processo está suspenso, com certeza. Tá. Não tomamos dados processuais, exceto os urgentes. Obrigado, doutor Val. Obrigado pela compreensão. O que eu fiz é também
o papel que o advogado faz, o Ministério Público exerce. Claro. Se conformar ou recorrer. Tá certo. Esse é o nosso dia a dia. Sim, Esse é eu fui promotor 3 anos, eu respeito. Para a gente é absolutamente comum. Eu entendo o doutor Taco, ele é réu, ele advoga em causa própria. Estava numa situação desconfortável, que é ter uma prisão preventiva. Claro. O próprio país. Qualquer pessoa nessa situação está numa situação desconfortável. Mas eu agi de forma pontual, com todo respeito, isso deve chegar até o ministro Supremo. O que eu fiz foi recorrer a uma decisão que eu, para mim, não concordava. Claro. Só isso. E a prerrogativa sua, sem dúvida, vamos respeitar. Pode ver que a minha manifestação depois da manifestação do Dr. Taco, depois da decisão, não tumultuei processo, não era minha intenção, não é intenção. Claro. Simplesmente não me conformei e corri. Isso aí, como eu disse, é o nosso habitual, o trivial do Ministério Público e Advocacia. Não, isso é muito nobre, viu, doutor Walter? Eu tenho certeza que tanto o doutor Tacla quanto o senhor compreendem bem essas nuances. O doutor Tacla tem sido, olha, incansável na própria defesa. Isso eu posso lhe dizer, assim, porque eu tenho acompanhado as petições, e são, do ponto de vista técnico, todas muito bem fundamentadas a exemplo das do Ministério Federal. E eu me colocando na situação dele, eu vejo como deve ser muito difícil, né? Porque você está envolvido numa situação pessoal, né, uma prisão decretada, um problema na Espanha, aquela coisa, e ao mesmo tempo tem que articular aquilo de forma racional e traduzir isso em termos jurídicos e encaminhar ainda para um outro país. Então, assim, a ansiedade deve ser muito grande e o ministro Lewandowski certamente já ficou sabendo da concessão da liberdade provisória, até porque essas decisões do ministro da última sexta-feira foram na sexta tardinha, depois da concessão da liberdade provisória. Então, o cenário está bem claro. Assim, eu acho que cada um fazendo o seu papel. Que é isso, né, doutor Tacla? É isso que, né, a doutora Paula também está aí, que é da Polícia Federal. É o que a gente sempre quis, afinal de contas. A gente quer que cada um faça o seu papel e que a gente não misture os papéis. Pode falar, doutor Tacla. Me permite, doutor Walter, uma parte? Doutor Walter, eu acompanhei, porque eu já estava em causa própria, e quando o doutor passou a ser o procurador natural do processo. Se não me falha a memória, o doutor substituiu a doutora Monique Schecker. Isso, exato. Né? E aí, doutor, não é crítica, por favor, não leve isso para o lado pessoal, eu entendo, eu só vou colocar. Porque eu leio os pareceres, todos, do Ministério Público, e a sequência de pareceres do Ministério Público, vejo o doutor Deltan Dallagnol, doutor Robson Poçobon, doutor Júlio Carlos Mota Noronha, elaboraram lá atrás, e aí a doutora Monique copiava, colava e reprisava. E o doutor, quando sumiu, claro, o senhor não conhece o caso, porque estava chegando no momento, diversas peças são os mesmos fundamentos, até iguais, são idênticos. Então, assim, não é nada pessoal, eu só estou explicando, porque, como o senhor disse que não tem a ver, técnico, etc., o problema é que, se o senhor fizer um reprise de todos os pareceres, a maioria é copiado e colado, de peças passadas. Não há, o senhor me perdoe, na minha visão, no meu entendimento jurídico, uma fundamentação própria. É uma fundamentação que está nos autos que vem sendo reprisada como órgão, abusando da edição do copia e cola. Então, mas não, eu entendo, é uma posição do Ministério Público. Não estou levando... Podemos devolver a palavra ao doutor Walter e ao doutor Tacla. É porque, assim, é como nós estamos falando antes, saiu da nossa alçada. O senhor já está protegido por uma decisão da mais alta corte do país, proferida por um dos melhores ministros que por lá já passou na nossa história. Então, refoge da nossa alçada. O senhor está protegido por uma decisão do Supremo. Doutor Walter, pode retomar. Uma crítica que eu não aceito, com todo respeito. Por quê? Todas as peças que eu assino são lidas por mim, são feitas por mim, em parte, é claro que eu tenho assessoria. Logicamente, o aproveitamento do trabalho que já foi feito por colegas passados, se eu entendesse essa causa diametralmente inverso, eu faria totalmente ao contrário. Entendeu? Mas não, e não é que eu seja obrigado ou imposto por alguém alguma coisa